Boa noite, pessoal. Mais uma aula que a gente começa hoje. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilinho, saudável e bem estudiosos. Bom, hoje a gente começa o nosso terceiro reino, né? A gente vai entrar agora no reino fungi, reino dos fungos. Então, nós estudamos o Monera, estudamos depois os protistas e agora entramos no reino dos fungos. Esse terceiro reino inclui apenas os fungos, que são organismos com um grupo de características em comum, com um estilo de vida em comum. Então, ele abriga organismos com características bem semelhantes, partilhadas. Então, vamos às características dos fungos. Os fungos, eles são todos organismos eucariontes, ou seja, todas as suas células são células do grupo do tipo eucariontes. Esses organismos de células eucariontes podem ser unicelulares, né, serem formados por apenas uma célula, ou pluricelulares, formados por várias células. Todos os fungos são heterótrofos. Isso quer dizer que esses organismos eles são incapazes de produzirem matéria orgânica. Neste caso, eles são organismos que precisam de outros organismos para se alimentar, precisam de outros seres vivos para se alimentar. Realizam digestão extracelular. Então, a digestão dos fungos é realizada fora da célula e essa digestão também é externa. Então, o que os fungos fazem para se alimentar? Eles jogam substâncias digestivas sobre o alimento que está fora do seu corpo. Esse alimento é digerido no local, fora do corpo do fungo, e depois o fungo absorve os nutrientes que são importantes para ele. Então, ele faz digestão externa, fora do seu corpo, extracelular, fora das suas células. Tudo que é digerido por fora. Ele só absorve os nutrientes já digeridos. Então, ocorre uma absorção desses nutrientes para dentro das células do fungo, depois de terem sido digeridos por fora do corpo. Então, quais são os exemplos de fungos que existem? Nós temos como fungos os cogumelos, as leveduras, que são unicelulares, né? Muito utilizados aí na fabricação de bebidas alcoólicas, por exemplo, os mofos e os bolores. Então, todos eles são organismos classificados dentro desse reino dos fungos. Então, aqui a gente tem alguns exemplares. Aqui, no caso, um cogumelo. Ele é um tipo de base de homiceto, que a gente vai estudar depois a classificação. Aqui eu já tenho uma espécie unicelular, né? Que seria uma espécie de levedura. Aqui a gente tem mofos e bolores. E aqui um outro representante, que são as orelhas de pau, que também são representantes do reino dos fungos. Bom, os fungos, eles apresentam uma parede celular, assim como as bactérias e as plantas. Eles têm uma parede celular por fora da sua membrana plasmática e, no caso dos fungos, a parede celular é de quitina, que é um tipo de carboidrato, um tipo de polissacarídeo. Então, suas células são protegidas pela quitina, pela parede celular de quitina. Internamente, no interior das suas células, os fungos reservam glicogênio. É outro tipo de polissacarídeo, outro carboidrato, que é, inclusive, carboidrato de reserva também animal. Então, plantas armazenam em suas células o amido. Nós, animais e os fungos, reservamos nas nossas células glicogênio. Ele é um carboidrato de reserva fornecedor de energia para a célula funcionar. Aqui, a gente tem duas estruturas corporais de fungo. Essas estruturas corporais a gente vai chamar de micélio. Então, o micélio é o corpo do fungo. Esse corpo ele é organizado por filamentos finos. Esses filamentos finos a gente vai chamar de hifas. Então, cada micélio é formado por hifas, que são filamentos finos. E essas hifas, elas podem ser de dois tipos diferentes. Então, tem as hifas chamadas de hifas cenocíticas, que são aqui essas hifas aqui embaixo. As hifas cenocíticas, elas são hifas que não vão apresentar paredes transversais entre as suas células. Então, o citoplasma delas é contínuo entre as células que formam a hifa. E nós temos o segundo tipo de hifas, que são hifas septadas. As hifas septadas são aquelas que apresentam divisão transversal entre as suas células. Apesar de apresentarem essa divisão transversal, o citoplasma também comunica mesmo nas hifas que são septadas. Então, há aberturas
nos septos, que permitem a comunicação de citoplasma de uma célula com outra célula. Aqui em azul a gente está vendo os núcleos. As hifas septadas, elas podem ter um e às vezes 2 núcleos por cada septo, por cada compartimento. Nas hifas cenocíticas, os núcleos eles estão espalhados ao longo de toda a hifa, já que não existe aqui divisão. Bom, durante a sua fase reprodutora, então, durante sua fase de reprodução, algumas espécies de fungo formam uma estrutura chamada de corpo de frutificação. O corpo de frutificação dos fungos, ele é uma estrutura que se faz a partir do crescimento de hifas, que a gente vai chamar aqui de hifas especiais. Elas crescem, né, para fora do solo, no caso aqui. E essas hifas que crescem para fora do solo, elas se compactam, elas se aproximam bastante durante esse crescimento e formam o corpo de frutificação, que é toda essa estrutura que está aqui externa, que é uma estrutura reprodutora do fungo. Esse corpo de frutificação ele é responsável pela produção de alguns esporos, e esses esporos são liberados no ambiente para gerarem novos fungos. Então, o corpo de frutificação se constrói a partir do micélio, com hifas que se compactam e crescem para fora do substrato do local onde o fungo se encontra. Bom, os fungos eles podem ser parasitas, no caso são fungos causadores de doenças, eles causam doenças tanto em animais quanto em plantas. Então existem várias espécies de fungos que causam enormes prejuízos, né, para alguns produtores, porque parasitam plantas. A gente tem fungos que são mutualistas, né? O mutualismo é uma espécie de relação ecológica existente entre seres que são de espécies diferentes, mas que por trocarem vantagens, eles acabam passando a viver juntos, fisicamente unidos. Então nós temos alguns fungos que se unem de forma mutualística com outros seres vivos. Eu vou explicar os casos que existem. E nós temos fungos que são sapróbios. Os fungos sapróbios são aqueles fungos que a gente considera como decompositores. A saprofagia, ela acontece quando a hifa ela faz a digestão de alguma fonte de matéria orgânica. Então pode ser um alimento, pode ser um corpo, pode ser uma parte de uma planta que esteja já de certa forma não ligada às condições vitais e que vão servir de alimento para o fungo. Então, quando o fungo cresce, por exemplo, sobre um morango, ou quando ele cresce, por exemplo, sobre um tronco de uma árvore, e ele usa esse morango, esse tronco de árvore para se alimentar, né, jogando sobre esses componentes as suas enzimas digestivas e absorvendo o resultado da digestão, eles estão fazendo uma saprofagia, mas ao mesmo tempo eles também fazem um processo de decomposição. Então eles devolvem para o ambiente a grande parte da matéria orgânica presente nesse corpo que ele está usando como substrato. A partir da saprofagia, né, ao fazer o processo de saprofagia, o fungo ele também vai consequentemente apodrecer alimentos, ele apodrece tecidos, ele apodrece couros, entre outros compartimentos. Os fungos eles têm uma importância grandiosa, tanto economicamente falando quanto ecologicamente falando. Então, quais são as principais importâncias dos fungos? Eles são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica no processo de decomposição que eu acabei de explicar. Os fungos, eles atuam na produção de alimentos e também podem servir como alimentos. Então, a gente tem os fungos participando da produção de pães, eles participam da produção de queijos, eles podem ser propriamente usados como alimentos. Nós temos, no caso, o champignon, que é um cogumelo, é um fungo e serve como alimento. Tem o shiitake também, que é outro fungo que serve como alimento. Então, eles são participantes da produção e também funcionam como alimento. Existem várias espécies de fungos que produzem medicamentos. Há alguns antibióticos que são produzidos a partir dos fungos, são produzidos com fungos, né? Então, eles são importantes na produção de alguns tipos de medicamentos eles impedem, no caso, por exemplo, dos antibióticos, eles impedem o crescimento bacteriano ou impedem a reprodução bacteriana, ajudando na eliminação desses organismos.
Eles ajudam no controle biológico, por exemplo, de bactérias, então eles reduzem a população, às vezes, de bactérias patogênicas. Bom, os fungos também, eu vou pular aqui um pouquinho, eles produzem também algumas substâncias que a gente pode chamar de substâncias alucinógenas, como por exemplo o LSD, que é produzido por um fungo. Algumas espécies de fungos produzem substâncias que também são cancerígenas, né? Existe uma espécie de fungo que pode crescer, por exemplo, no feijão e produzir uma substância que causa câncer. E existem outros fungos que causam substâncias tóxicas, que acabam provocando doenças. Então, eles podem provocar doenças produzindo substâncias tóxicas em alimentos que podem ser ingeridos por nós, mas eles também causam doenças quando eles crescem como parasitas, né? Então, existem vários fungos que causam problemas nas unhas, né? Porque crescem abaixo das unhas e se alimentam da matéria que está ali, causando problemas. Existem fungos que causam micoses na pele das pessoas e acabam provocando o aparecimento de manchas. Então, tanto eles podem causar doenças crescendo na forma parasita sobre o próprio corpo, como eles também podem produzir substâncias tóxicas que acabam gerando problemas de saúde. Bom, os fungos eles são classificados de acordo com algumas características celulares ou reprodutoras. Então, a gente tem aqui a classificação, são 4 filos diferentes. O primeiro deles é o filo dos Chytridiomycetos ou Chytridiomycota, como está aqui na descrição. Os Chytridiomycetos ou Chytridiomycotas, eles são a maioria aquáticos. Existem algumas espécies dentro do mesmo filo que não são aquáticos, mas a grande maioria deles são aquáticos. São organismos unicelulares, como o da imagem, e também temos organismos filamentosos, que formam hifas, que consequentemente formam micélios. Então, a gente tem dentro do filo espécies tanto unicelulares como filamentosas. No caso dos que são filamentosos, as hifas são cenocíticas. Então, são hifas que não apresentam divisões entre as células. E a maioria deles pode apresentar flagelos em alguma fase da sua vida, em alguma fase do seu crescimento, do seu desenvolvimento, eles podem apresentar flagelos que vão ajudar aí no processo de locomoção dos organismos desse grupo. Bom, o segundo filo é o filo Zygomicota, ou Zygomycetos. Esses organismos formam hifas. Essas hifas são do tipo cenocíticas também. Então, eu coloquei o exemplo mais conhecido aqui, que é o bolor negro do pão. Então, eles formam esse bolorzinho que tem, microscopicamente falando, essa estrutura. Então, as hifas cenocíticas, sem divisão, formam uma estruturazinha minúscula, formadora de esporos reprodutores. Então, eles vão formar estruturas que a gente vai chamar de esporos sexuados. São células modificadas com o objetivo de realizar o processo de reprodução. Essas são chamadas de zigósporos. Então, é um tipo de esporo reprodutivo. Esses organismos, dentro desse filo aqui, eles não formam corpo de frutificação. Então, eles não vão formar a estrutura do cogumelo para reproduzir. A reprodução é feita basicamente com a formação dos zigósporos por hifas que se modificam. O terceiro filo é o filo Ascomicota, são os ascomicetos. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Aqui as hifas já são septadas. Essas hifas septadas podem, no caso de algumas espécies, formarem o corpo de frutificação, que é o que está sendo mostrado aqui. Nesse caso, esse corpo de frutificação aqui, ele é conhecido como trufa. Então, tem o nome, né, de uma coisa que a gente está acostumado a ver como boa. Então, essas trufas aqui são os corpos de frutificação dos ascomicetos. Eles também vão formar esporos sexuados. Esses esporos sexuados reprodutivos são chamados de ascósporos e são liberados pelos seus corpos de frutificação. E aqui o nosso quarto filo é o filo Basidiomyceto, ou Basidiomycota. Os Basidiomycetos formam corpos de frutificação ou não, depende da espécie, porque o filo é muito amplo. Então, eles, quando tem a presença das hifas, essas hifas são septadas, então a gente viu que são 2 grupos de hifas cenocíticas e 2 grupos de hifas septadas. Então, aqui as células apresentam divisões entre elas.
também formam esporos sexuados, que são liberados aqui pelos corpos de frutificação quando presentes. Os esporos sexuados, estruturas reprodutoras do fungo, são chamados de basidiósporos. Então, basidiomicetos, basidiósporos. Os corpos de frutificação podem ou não estar presentes. Na maioria vão estar. Essa espécie aqui é uma espécie bastante conhecida porque ela é uma espécie que produz uma substância tóxica, venenosa, e ela também foi usada naquele joguinho, né, do Super Mario. Ela é o cogumelozinho lá do Super Mario. Bom, com relação às suas formas de reprodução, os fungos podem se reproduzir de maneira assexuada ou de maneira sexuada. As formas assexuadas são variáveis, todas elas com a mesma característica de não apresentarem variabilidade genética. Então, não há mistura de material genético. Ela pode se dar por fragmentação, quando o fungo utiliza o seu próprio micélio para se fragmentar. Então, ele se fragmenta em partes e cada parte tem a capacidade de formar um novo fungo. Então, ele vai sofrer um fragmento e aquele pedaço que se soltou forma um fungo novo. Outra forma é pelo brotamento ou gemulação, que é quando o fungo aqui, como está sendo mostrado na imagem, ele forma um broto. Então, cresce uma partezinha, nesse caso aqui, são unicelulares esses organismos da imagem. Então, cresce uma célula grudada à célula já existente e essa célula pode se destacar e passar a formar um organismo independente ou não, depende da espécie. Em alguns casos, ele continua crescendo, formando aqui algumas colônias junto com aquela célula que deu origem a ele. Então, aqui eu tenho a formação de um broto, aqui eu tenho a formação de um outro broto. Eles se formam e podem ou não se desprender. Nos dois casos aqui, não há mistura de material genético durante esse processo de reprodução. Os fungos também podem formar esporos. Os esporos, como eu disse, ao longo da classificação dos 4 grupos, são células especiais. Essas células especiais, elas são células reprodutivas que dão origem a novos fungos. Bom, na forma sexuada, a reprodução pode ser por plasmogamia e também por cariogamia. Na reprodução sexuada, eu tenho que ter a participação de mais de um organismo. Então, eu tenho fungos com hifas de linhagens diferentes. Aqui elas estão representadas com núcleos azuis e com núcleos vermelhos. No caso desses fungos de linhagens diferentes, com hifas diferentes, vai haver entre eles um compartilhamento inicial de citoplasma celular. Então, ocorre a fusão das células de cada hifa. Essa fusão faz com que o citoplasma esteja aqui em contato e, nesse caso, o processo é chamado de plasmogamia. A plasmogamia, ela é acompanhada pela cariogamia, que é a fusão dos núcleos, que nesse caso aqui ainda são núcleos haploides. Então, os núcleos se fundem, aqui está mostrando o processo de fusão. Nessa fusão aqui eles trocam material genético, depois eles vão se desenvolver por mitoses. Então, eu tenho reprodução sexuada com mistura de material genético entre 2 organismos que sejam de linhagens diferentes. Bom, os fungos, cada um dos grupos de fungo apresenta um ciclo de vida diferente. Esse ciclo de vida, ele geralmente utiliza os esporos, processos de mitose e processos de meiose. Mas para cada um dos 4 grupos, para cada um dos 4 filos, existe um ciclo diferente. Esses ciclos, eles raramente caem no vestibular e eu não lembro de ter visto nunca nenhuma questão deles no Enem. Então, a gente vai deixar essa parte só para quando for necessário, a gente voltar e citar em algum ponto, em algum momento, mas eles não são importantes para vestibular. Então, a gente vai passar agora para as associações que os fungos fazem com outros organismos. Então, a primeira que a gente vai estudar são as micorrizas. As micorrizas, elas se formam a partir de uma associação ecológica chamada de mutualismo, que eu já citei, né, entre os fungos e raízes de plantas. Então, aqui ocorre uma associação entre a estrutura do fungo
as hifas do fungo aqui e as raízes da planta. Nesse caso aqui, a planta ela é um organismo autótrofo, então ela tem capacidade de produzir seu próprio alimento. O alimento que ela produz, ela divide com o fungo. Por outro lado, o fungo ele atua captando aqui do solo alguns minerais que são importantes para a sobrevivência da planta, para que a planta use na produção de seus produtos. Então, nesse caso, o fungo atua fornecendo alguns nutrientes importantes para a planta, alguns tipos de sais minerais que ele fornece ou facilita a absorção desses minerais pela raiz da planta. No mutualismo, como eu disse aí no começo da aula, eu tenho uma relação onde os dois organismos têm uma dependência física, então fisicamente eles estão unidos para fazer essa troca. Ela é um tipo de relação ecológica que traz benefícios para ambos os participantes. Então, ela é do tipo harmônica. Outra associação que os fungos podem fazer é na formação dos líquens. No caso dos líquens, eu também tenho mutualismo. Então, fungos se associam com algas e trocam vantagens entre eles. No caso do líquen, essa associação feita entre fungo e alga, ela é irreversível. Então, uma vez eles se associaram, eles não conseguem mais se separar. No mutualismo entre fungos e algas, a troca de vantagens se dá basicamente da mesma maneira que acontece entre o fungo e a raiz da planta. Então, a alga aqui, ela é uma alga fotossintetizante, ela é autótrofa, ela produz matéria orgânica que ela compartilha com o fungo. E o fungo dá para a alga capacidade de sobreviver em ambientes onde ela não teria condições de sobreviver anteriormente. Então, ela consegue sobreviver sobre troncos de árvores ou sobre rochas. Ela consegue sobreviver em ambientes onde ela não teria condições de sobreviver sozinha na ausência do fungo. E aí ele fornece para ela também algumas substâncias, alguns sais minerais e fornece para ela umidade. Fungos e algas associados, formando os líquens, podem funcionar como fonte de alimento para alguns animais. Então, tem alguns animais que se alimentam desses líquens. Aqui tem uma imagem de um tipo de líquen, esse não é o único. Existem outros tipos de líquens diferentes que podem se formar no ambiente. E esses líquens, eles são considerados bioindicadores. Os organismos bioindicadores, eles não conseguem crescer, por exemplo, em locais onde há uma intensa poluição. Então, os líquens não crescem em regiões muito poluídas. Nesse caso, eles indicam, que o ambiente não está adequado para a sobrevivência e por isso são classificados como organismos bioindicadores. Bom, galerinha, sobre os fungos era isso que é a parte principal, desse reino, é a parte que mais cai. Então, a gente vai focar agora na realização de exercícios das principais características dos fungos e na próxima aula a gente entra já no nosso quarto reino, A gente já, na frente A, a gente já vai para a apostila 2, os exercícios estão disponíveis para vocês realizarem, Bons estudos, boa prática na realização dos exercícios, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Um abraço para todo mundo, bons estudos!